Boa noite a todos. Então, primeiro eu gostaria de agradecer muito a oportunidade de estar aqui nesta noite, agradecer a Célia, que a gente já, né, Célia? Parece que já se conhece há muito tempo, parece que já somos amigas de infância. Essas coisas acontecem, né? Eu já estou me sentindo em casa, já estou me sentindo acolhida e é uma alegria muito grande estar aqui. É a primeira vez, né, que eu venho, inclusive, aqui em Artemis. Piracicaba eu conheço alguma coisa. Sempre passo aqui na rodovia, mas nunca entrei em Artemis. Então, é uma alegria muito grande e fica aí o agradecimento de estar aqui nessa noite. E a palestra de hoje, para nós falarmos sobre o sentido da vida, é uma reflexão que nós vamos fazer juntos, porque é evidente que é um tema muito amplo, né? Se nós formos falar o sentido da vida, cada um tem a sua particularidade nesse ponto, para falar sobre o sentido da vida de cada um. Então, nós vamos lançar algumas reflexões para que cada um saia daqui pensando na sua vida, naquilo que pode melhorar, naquilo que pode fazer, onde nós podemos mudar para sermos mais felizes, porque a nossa meta, o nosso objetivo, a finalidade que Deus, nosso Pai, nos criou, foi para sermos felizes e chegarmos à perfeição. Então, nesse caminho aí, nós vamos fazer essa reflexão para ver como está o sentido da nossa vida. Então, de início, nós vamos contar uma historinha. É uma historinha simples, gente, uma historinha que lá no Japão, pessoal, né, um povo muito apreciador de peixes. Então, o que eles faziam? Eles lançam os navios em alto mar para fazer a pesca e voltam muitas vezes dias depois para o continente. E assim eles faziam. Iam para o alto mar, pescavam os peixes, colocavam em tanques com gelo e traziam para o continente. Mas aí começaram a perceber que o peixe não estava lá muito bom. Não estava fresquinho, não estava gostoso, talvez porque viessem congelados, né? E a hora que chegasse no continente já não estava com aquele sabor. Aí alguém teve uma ideia. Bom, vamos fazer diferente. Vamos encher os tanques dos barcos com água do mar. E aí os peixes vêm vivos e quem sabe eles chegam aqui mais saborosos. E assim fizeram. Só que com aquele balanço do mar, aqueles dias navegando, a hora que chegava no continente, eles estavam assim tão apáticos, só mexiam os olhinhos, paradinhos naquela escuridão, daquele tanque. O pessoal não estava contente. Não está contente, não está bom. Era um público muito exigente. E o que fazer? E se reúne, conversa e tenta e vê, até que alguém falou assim: gente, vamos colocar um tubarão nesses tanques? Vamos colocar um tubarão, porque de um monte de peixe que tiver lá, se perder uns 5%, já está de bom tamanho. E aí foi feito. Encheram os tanques de água do mar, colocaram os peixes e o tubarão. E esse tubarão começou a correr atrás dos peixes e corre daqui, corre dali. Não tinha um peixinho que ficava parado, não tinha um peixinho entediado, não tinha um peixinho que ficasse ali incomodado só mexendo os olhinhos. E a hora que eles chegaram no continente, que sabor! Por quê? Não ficavam parados, correndo do tubarão. E aí, a gente pega essa historinha, simples, ingênua, até mesmo infantil, e transporta para a nossa vida e nós nos perguntamos: será que precisa colocar um tubarão na nossa vida? Será que a nossa vida está precisando de um tubarão? Será que nós estamos apáticos, acomodados, mexendo só os olhinhos, no escuro? Será que nós estamos vivendo a nossa vida assim? Será que é preciso colocar um tubarão para ver se a gente sai do lugar, para ver se a gente sai da zona de conforto? Para ver se a gente começa a correr, né? Por quê? Porque se a gente não colocar um tubarão, Deus coloca. Se a gente não colocar o tubarão do entusiasmo, da boa vontade, do ânimo, Deus coloca.
E o tubarão que Deus vai colocar, com certeza, ele morde muito mais dolorido do que o tubarão que nós precisaríamos colocar. Então, iniciando com essa historinha aparentemente tão simples, qual o sentido das nossas vidas? Nós estamos dando sentido às nossas vidas? Nós precisamos de mudança? Para mudar, nós temos que querer. Não é muito fácil nós mudarmos, não. Olha só que coisa interessante. Aqui mesmo na casa espírita, os trabalhadores ou os frequentadores, que já vêm há algum tempo, a gente costuma sentar sempre no mesmo lugar. Quem senta na frente, fica na frente. Quem senta no fundo, fica no fundo. Quem senta no meio, já procura o meio. E se de repente pedíssemos para que todos trocassem de lugar? Quem estivesse lá viesse para cá e assim fosse feito. Ia ser difícil. Por quê? Se a gente tem dificuldade de mudar uma simples cadeira num auditório, onde a gente vai toda semana, imagina mudar um comportamento que nós temos enraizado dentro de nós. Então não é fácil mudar. Para mudar, nós precisamos querer. E aí, quando a gente percebe que precisa mudar e faz aquele propósito, a gente fica igual ao começo do ano, Quando vira o ano e a gente faz aquele mundo de metas e depois em dezembro a gente vai conferir se cumpriu ou não. E olha só que coincidência, estamos no mês de janeiro, no fim, é verdade, mas ainda é janeiro. As coisas ainda não voltaram muito bem, tem gente voltando de viagem, gente voltando de férias, a escola ainda não começou. E por que o mês de janeiro tem esse nome? É o primeiro mês do ano. Em dezembro, quando o ano termina, nós olhamos para trás e fazemos uma avaliação. E, em janeiro, no começo, nós olhamos para frente e fazemos aquela listinha de objetivos que a gente quer alcançar para o próximo ano. Então, em dezembro, olhamos para trás, fazemos balanço do que aconteceu. E em janeiro, nós projetamos coisas futuras. E por que o mês de janeiro tem esse nome? Janeiro é baseado no deus romano Jano, o deus das portas, o deus das entradas, das saídas, das dualidades. O deus romano Jano, ele é representado por duas faces, uma olhando para frente e a outra olhando para trás. A face para frente olhando para o futuro, para o ano que se inicia, e a face de trás olhando para o passado, para o ano que se findou e que a gente faz balanço. Curioso é que o seu templo, ele tem as portas abertas em tempo de guerra e as portas fechadas em tempo de paz, é ao contrário. Então, o deus Jano, ele representa as entradas e as saídas, as dualidades, as portas. Olha só, quando janeiro se abre, nós temos depositados na nossa conta 365 dias para o novo ano. Eu acredito que ninguém aqui ganhou 362, 363, e também não tem nenhum privilegiado com 366 dias. Então, todos nós temos 365 dias do ano depositados na nossa conta para ver como é que nós vamos gastar. Porque nós vamos ter que gastar, tá lá. Mas aí nós vamos gastar revoltados, nós vamos gastar acomodados, sem esperança? Ou será que nós vamos gastar esses 365 dias do ano com força de vontade, com luta, com esperança, de pé, caminhando? Porque está lá. De qualquer forma, o tempo, ele vai caminhar, queiramos nós ou não. Não tem como nós segurarmos o tempo, então que a gente possa gastá-lo bem, vivendo bem, pois o tempo, de uma forma ou de outra, ele vai passar, e para todos nós. E aí, nós olhamos para trás e às vezes nos perguntamos, como foi que nós gastamos esse tempo e que sentido nós demos à nossa vida? Certa ocasião, perguntaram a Galileu Galilei, quantos anos você tem? E Galileu Galilei, já numa idade avançada, respondeu, ora, devo ter 5 anos, 10 anos? A pessoa que perguntou ficou espantada, porque era nítido que ele já era um homem de idade avançada. Como pode responder que só tem 5 ou 10 anos?
E Galileu Galilei explica: são 5 ou 10 anos porque é o máximo que eu ainda tenho, porque os anos que eu já vivi, eu não tenho mais. Então, olhando para cada um de nós que já estamos na casa dos 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80 anos, 90 anos já vividos no corpo físico, quantos anos nós ainda temos? E quantos anos nós já vivemos? Será que de 70 anos foram vividos realmente 70 anos? Por quê? Conta-se de vida, de sentido de vida, os anos que a gente efetivamente vive, não os anos que simplesmente o nosso corpo físico vive. Então, são reflexões para que cada um de nós vai buscar dentro de si, no seu próprio íntimo, que sentido estamos dando a essa viagem maravilhosa no corpo físico, no plano material, chamada vida. E falando nisso, quando nós reencarnamos, quando nós traçamos o nosso plano reencarnatório, com as provas que nós vamos ter que passar, com as pessoas que nós vamos conviver, o núcleo familiar de trabalho, de amizades que nós vamos cultivar aqui na nossa romagem terrena, é como se fosse uma viagem. Sim, uma viagem. O nosso mergulho na vida material é uma viagem. E aí nós nos perguntamos: quantos tipos de viajantes nós temos? Vamos falar de 2. O primeiro tipo de viajante é o turista. O turista. Nós todos somos turistas, né? Nós gostamos de viajar, nós gostamos de ir lá na agência de viagem, escolher um destino bonito, seja praia, seja montanha, seja aqui no Brasil, com as suas belezas, ou seja no exterior, que também tem muitos lugares maravilhosos. Nós vamos lá e escolhemos um destino e planejamos a nossa viagem. Aí, nós, como turistas, queremos voo direto. Queremos que não tenha escala, que não pare. Por quê? Porque nós queremos chegar logo no destino, de preferência de manhãzinha, para aproveitar o dia. Aí a finalidade do turista, quando ele se lança a uma viagem, qual é? É o consumo, é o entretenimento. Ele vai ver os lugares bonitos, os pontos turísticos, e assim o turista passa a sua viagem. O turista, como a finalidade dele é entretenimento, ele não está muito preocupado não com as coisas do local, com as particularidades daquela cidade, daquela população, com os problemas com os quais as pessoas ali da localidade passam. Ele não está muito preocupado com isso, porque ele quer se divertir. E dificilmente ele traz uma experiência de vida, porque ele vai lá para se divertir e depois ele volta para sua casa. Mas tem um outro tipo de viajante, que é o peregrino. O peregrino, ao contrário do turista, ele escolhe um destino não para se divertir, mas para viver aquele destino, para procurar uma experiência de vida naquele destino. E quando ele vai, já desde o momento em que ele inicia a viagem, a começar a caminhada, do ponto de partida, ele já vai observando os detalhes da viagem. Ao contrário do turista que quer chegar logo, o peregrino não. O peregrino, ele já vai prestando atenção em tudo. Quando chega na localidade, ele quer se integrar. Ele se integra com as pessoas que vivem ali. Ele ouve as pessoas e as suas particularidades. E ele volta com uma experiência de vida. Porque ele tem um propósito, ele tem um querer para modificar o seu interior. E ele traz relatos, experiências, afetos da localidade que ele foi. Esse é o peregrino. Então, lançamos a pergunta: nessa viagem maravilhosa, esse mergulho na vida terrena que todos nós estamos aqui neste momento, na nossa encarnação atual, vamos comparar com uma viagem. E que tipo de viajante nós somos? O turista, que veio à diversão, que não se integra com nada nem com ninguém, que apenas quer se divertir, ou o peregrino, que veio com o propósito de mudança de vida e de sair daqui outra pessoa, modificado. Qual o sentido de tudo isso? Então, para nós pensarmos,
Mas nós estamos falando do sentido da vida. E o que é a vida? O que é a vida? Diga lá, meu irmão. Ora, ela é a batida de um coração ou ela é uma doce ilusão? Porque se nós perguntarmos para o materialista o que é a vida, ele vai dizer simplesmente que é a batida de um coração. Ora, o corpo físico está funcionando, o aparelho orgânico está tudo certo, os exames, bateram, estão todos dentro dos índices indicativos. Então está vivo. Não importa se está feliz, triste, sem esperança, ou se todos os dias a pessoa tem alegria no seu olhar. Não importa. O corpo físico funcionou, está vivo. Então, para o materialista, a vida simplesmente é a batida de um coração. Ou será que ela é uma doce ilusão? Porque tem pessoas que parecem que vivem numa ilusão. Não conseguem encarar a realidade e ainda criam um universo paralelo, uma vida irreal, ilusória, e acredita nela, vive por ela, sofre por ela, como se a vida fosse algo criado, uma doce ilusão. Mas e a vida? Ela é maravilha ou ela é sofrimento? Porque para determinadas pessoas, parece que tudo dá certo. Tudo que vai fazer funciona às mil maravilhas, parece que não tem problema. Enquanto para outros a vida, ela é sofrimento. A pessoa vive reclamando. Se torna um vício, reclamar, reclamar e reclamar. Ou então a vida, ela é alegria ou ela é lamento. Porque tem pessoas que mesmo com problemas, parece que está sempre alegre, parece que está sempre feliz. Como diz o ditado popular, não tem tempo ruim. Então a vida, ela é maravilha ou sofrimento? Ela é alegria ou ela é lamento? O que é, meu irmão? E há quem fale que a vida da gente é um nada no mundo, é uma gota, é um tempo que não dá nem um segundo, porque tem aqueles que dizem, eu sou um nada, eu não sou capaz de nada, eu não consigo nada, e eu não mereço estar vivo. E tem aqueles que dizem assim, ora, a vida é uma gota, é um tempo que não dá um segundo. A nossa vida muda em um segundo. Quanto vale um segundo na nossa vida quando está se esperando a notícia de um exame? Quanto dura um segundo na nossa vida quando o corpo físico já não tem mais o seu funcionamento e precisa voltar? Quanto vale? Porque a vida muda em um segundo. Um acidente, um acontecimento que pode virar tudo de cabeça para o ar. Então, tem um filme muito bonito de nome Perfume de Mulher, com um grande autor, Al Pacino. E ele tem um personagem cego. E tem uma cena memorável, muito para quem já assistiu. Está numa festa, né, com a música tocando, e de repente um tango maravilhoso começa a tocar. E ele está numa mesa com uma bela jovem. E ele diz a ela, vamos dançar. Ele é cego e a convida para dançar. Ela diz a ele, eu não posso. O meu noivo chegará em 1 minuto. E ele diz a ela, em 1 minuto se vive uma vida. Acredito que todos nós ou já passamos por uma experiência onde em 1 minuto se viveu uma vida, ou conhece alguém que já viveu essa experiência onde em 1 minuto se viveu uma vida. Porque realmente, o que é a vida? Às vezes é um nada no mundo que não dá nem um segundo. E há quem fale que a vida é um divino mistério profundo, que é o sopro do Criador numa atitude repleta de amor. Porque se nós perguntarmos por que Deus nosso Pai criou cada um de nós, só tem uma resposta. Foi por amor. Lá na Gênese hebraica, quando diz que Deus criou o homem do barro, à sua imagem e semelhança, e soprou-lhe as narinas, dando-lhe o sopro da vida, foi por amor. Deus criou todos nós, só pode ser por amor. Então é o sopro do Criador nessa atitude, repleta de amor. E você diz que a vida é luta e prazer. Ele diz que a vida é viver. Ela, que já não aguenta mais, diz que melhor é morrer, pois amada não é, e o verbo é sofrer. Então, diante de tantas pessoas, cada um vai dizer que a vida é algo diferente. Mas eu só sei que eu confio na moça, na vida. E na moça, eu ponho a força da fé, porque somos nós que fazemos a vida, como der ou puder,
ou quiser, e ela é sempre desejada, por mais que esteja errada. Ora, por mais difícil que esteja a minha vida, eu não quero perdê-la não. Eu quero ficar com ela, eu quero viver, vale a pena viver. Sempre o melhor é viver. E ninguém quer a morte, só saúde e sorte. E aí, a pergunta roda e a cabeça agita. E quantos filósofos ao longo da história da humanidade tentam responder essa pergunta, o que é a vida? Mas eu fico com a pureza da resposta das crianças. E a vida é bonita e é bonita, porque viver e não ter a vergonha de ser feliz. Nós temos vergonha de ser feliz, porque a gente tem vergonha de falar de sentimento, a gente tem vergonha de se abrir, a gente tem vergonha de falar que ama. Olha só que coisa interessante. Sabe aquele negócio chamado Facebook? Não sei se todo mundo conhece aquele negócio, né? Facebook. A gente coloca lá, eu vou falar de mim, eu coloco a foto de flores e escrevo assim: amo, com uma facilidade. Mas muitas vezes dentro do meu lar eu tenho dificuldade de falar para as pessoas que eu amo. Então, a gente tem dificuldade e vergonha de falar de sentimento, e a gente tem dificuldade e vergonha, muitas vezes, de ser feliz, porque ser feliz é falar de sentimento, ser feliz é abrir o coração, é conseguir ser autêntico com o que tem aqui dentro. Então, que a gente possa viver e não ter vergonha de ser feliz, que a gente possa cantar e cantar e cantar a beleza de ser eterno aprendiz, porque a vida é aprendizado constante. Não há ninguém que não tenha nada a ensinar, como não há ninguém que não tenha nada a aprender. E eu sei que a vida, ela devia ser bem melhor e será. E que isso, todas essas dificuldades não impeça que eu repita que ela é bonita e é bonita, porque depende de mim. A forma que eu vou viver a minha vida depende de mim. O sentido que eu vou dar à minha vida depende de mim. Então, são reflexões, né? Para que a gente saia daqui pensando nesta noite. E continuando, e quando tudo parece perder o sentido, porque tem momentos que nós ficamos sem chão. Então, quando tudo parece perder o sentido, nós nos perguntamos: o que é que eu estou fazendo aqui? Né? Como que a gente faz? Eu gostaria de falar sobre isso com 2 exemplos. O primeiro deles, Viktor Emil Frankl. Viktor Frankl foi um psiquiatra austríaco renomado que trouxe a logoterapia. A logoterapia foi uma forma de trabalho que ele desenvolveu, onde os pacientes que eram atendidos por ele era psiquiatra, eles próprios, durante o seu tratamento, durante aquilo que colocavam sobre a sua vida, iam dando sentido à própria vida para que não caísse nas garras da depressão e para que não caísse nas garras nefastas do suicídio. Então, a logoterapia criada por Viktor Frankl era uma forma de atendimento onde o paciente ia colocando sentido à sua vida, colocando metas, e ele era responsável pelo desenrolar da sua existência. Então, Viktor Frankl nasceu em Viena, na Áustria, no ano de 1905, no dia 23 de março. E ele começou a desenvolver os seus estudos e fazia os seus atendimentos com pessoas com alto índice de depressão. Fazendo esses atendimentos, ele começou a perceber que aqueles que tinham a família, os filhos, um trabalho, um projeto de vida, eles conseguiam responder melhor ao tratamento. Sendo que outros, que já tinham desistido de tudo, que não tinham mais pelo que viver, pelo que lutar, algo a buscar, estes se entregavam muitas vezes ao suicídio. E aí os seus estudos iam cada vez mais avançando. No entanto, veio a Segunda Guerra Mundial e Viktor Frankl era judeu. E nós conhecemos a história e sabemos o que aconteceu aos judeus na Segunda Guerra Mundial. Viktor Frankl, como outros, foi enviado aos campos de concentração e extermínio. Primeiro, privado da sua casa, da sua família, do seu trabalho, dos seus bens. Viktor Frankl foi enviado a Auschwitz
Perdeu a família, a esposa, o filho. E naqueles trens lotados, onde seres humanos abarrotados viajavam para um destino incerto, ele pensava: o que me esperaria? O que iria acontecer? Chegando em Auschwitz, na entrada do campo, num arco estava escrito, ironicamente, o trabalho liberta. Viktor Frankl é praticamente empurrado do trem e se coloca à frente dos soldados das SS nazistas. Havia duas filas, uma para a direita, outra para a esquerda. Qual fila tomar? Alguém diz atrás dele: vá para a fila da direita, mas não dá tempo porque o oficial já o empurra. Graças a Deus para a fila da direita. A fila da esquerda iria para os chamados banhos, que na verdade eram as câmaras de gás. A fila da direita ficavam aqueles que tinham condições de trabalhar e aparentemente eram os mais fortes. E Viktor Frankl foi enviado para a fila da direita. Caminhando, eles foram enviados a um galpão, onde tiveram que se despojar de suas roupas, da sua bagagem, da sua dignidade, porque naquele momento lhe foi tatuado um número, prisioneiro 119 e 104. E a partir dali, Viktor Frankl percebeu que ele não era mais nada, nem ele mesmo. No seu paletó, ele guardava um pouco das suas anotações e ingenuamente pede ao capo, o carcereiro que cuidava dos prisioneiros, para guardar aquelas anotações. Ao que aquele homem responde com palavras cruéis, um sorriso sarcástico, e Viktor Frankl tem que se despojar realmente de tudo. E aí eles vão para os banhos e começa a vida no campo de Auschwitz. Como encarar tudo isso? O que vai acontecer daqui para frente? Os dias passam. Viktor Frankl começa nos trabalhos forçados. A fome, o frio. A fome não é aquela fome que a gente saiu de manhã, não deu tempo de almoçar, chega às 5 horas da tarde, não dá para tomar um café, a gente quer logo chegar em casa. Não é essa fome. É uma fome cruel, onde ele precisa passar o dia inteiro em baixas temperaturas, executando trabalhos forçados com uma sopa rala e um pequeno pedaço de pão. Um pequeno pedaço de pão que ele tinha que decidir se desgustava aquele pedaço logo pela manhã ou se guardava um pequeno pedaço para comer à noite, para ter o que comer à noite, ou até para dividir com alguém. E que sentido tinha todo aquele sofrimento, toda aquela situação cruel, onde, diante de tudo o que acontecia, ele ia perdendo, inclusive, a sua sensibilidade. Ele via coisas horrendas e não se abalava mais, porque a vida ali naquele campo de concentração era tão cruel que ele perdia a sua sensibilidade. Muitos se atiravam nas cercas de arame farpado, eletrocutado de Auschwitz. E ele fez um propósito de não ir para o fio. Os dias foram passando e ele percebendo que os prisioneiros que tinham a esperança de reencontrar a família, o ideal de trabalho, a fé, conseguiam suportar e não iam para o fio. E aí ele retomou o seu trabalho, as suas pesquisas. Ali, no campo de concentração, naquela situação de dor, sofrimento e aparentemente perda de todos os sentidos do mundo, ele retomou o seu trabalho. A Segunda Guerra Mundial acabou, Viktor Frankl foi para os Estados Unidos, onde viveu até 1997, e tornou-se o pai da terceira escola de psiquiatria austríaca, atrás de Adler e Freud. A logoterapia, onde o paciente dava sentido à sua vida e conseguia vencer a depressão. Essa experiência de Viktor Frankl está contada no livro O Sentido da Vida, e conta como ele se superou e, diante desses momentos tão difíceis, ele conseguiu dar sentido àquela dor, porque existia um inimigo muito mais poderoso do que o próprio Hitler, que era a perda
do sentido, não ter pelo que lutar, não ter pelo que viver. E dentro dessa experiência, Viktor Frankl nos deixou uma frase muito significativa que diz: quem tem um porquê, suporta qualquer como. Se eu tenho por que lutar, eu suporto qualquer forma de vida, qualquer como estou, eu suporto. Então, quem tem um porquê, suporta qualquer como. É a primeira experiência que a gente traz para refletir, primeira experiência de vida. Viktor Emil Frankl. A segunda é de uma pessoa maravilhosa, Jerônimo Mendonça Ribeiro. Eu não sei se todos conhecem, ele é conhecido no meio espírita como o gigante deitado. Por que o gigante deitado? Jerônimo, ele tinha 1,83 m, mas uma doença degenerativa o acometeu e ele passou grande parte de sua vida deitado numa cama hospitalar. Ele fazia palestras, ele corria às casas espíritas nessa cama e era levado numa Kombi. Por isso, o gigante deitado. Jerônimo Mendonça Ribeiro, mineiro de Ituiutaba, Minas Gerais, nasceu no ano de 1939, viveu 50 anos, falecendo em 1989. Jerônimo Mendonça, antes de ser acometido pela sua doença, artrite reumatoide, ele tinha um vigor físico muito grande, era 1,83 m, e ele, na sua juventude, tinha um costume muito singular. Ele levantava todas as manhãs, se olhava no espelho com aquele físico avantajado e dizia, admirado, ei, Tarzan! Ele fazia isso sozinho. E todas as manhãs tinha esse hábito. E Jerônimo começou a frequentar a casa espírita. E numa das reuniões, Jerônimo estava lá no fundinho, quietinho, escutando a preleção, a reunião avançando, até que um dos médiuns chegou para o dirigente e disse assim, olha, eu tenho um recado aqui para uma pessoa, mas é um recado estranho. O dirigente falou, o que é? Ah, é um recado para um tal de Tarzan. Tarzan? É, Tarzan. Bom, passa o recado, né? Às vezes alguém da plateia se identifica. Então, o recado foi o seguinte, Tarzan, vem aí a selva do sofrimento. Agarra-te ao cipó verde da esperança, arma-te de fé e coragem para enfrentar a animosidade que ainda ruge em teu peito. Ainda que verta todos os vales de lágrimas, o que é isso? O que será isso diante de um amanhã glorioso do teu destino? Já pensou se nós recebêssemos um recado assim? Vem aí a selva do sofrimento, agarra-te ao cipó verde da esperança, arma-te de fé e coragem. O que nós, lá no fundinho, quietinhos, pensaríamos de um recado como esse? Num primeiro momento, ele não entendeu, mas logo veio a doença, artrite reumatoide. E Jerônimo, certa ocasião, de família muito pobre, sem muitos recursos, ele tinha o sonho de ter um terno branco. Até que um alfaiate da cidade resolveu presenteá-lo e levou o terno branco para ele. Naquela noite, Jerônimo ia ao cinema com os amigos e vestiu todo garboso o terno branco. O filme e o vento levou. Aquele filme, curtinho, 4h30 de filme, e Jerônimo lá, no cinema, com o terno branco. O cinema estava lotado, mas aí, em certo ponto, suas pernas começaram a inchar, e a dor era tanta, ele não conseguia parar em pé, ele precisou ir embora. Chegando em casa, suas pernas não cabiam nele, dor para todos os lados, o terno precisou ser cortado. E ali a doença faz o primeiro convite. Jerônimo, vamos andar de muletas? E Jerônimo passa a andar de muletas. Passa o tempo, a doença convida de novo. Jerônimo, vamos andar de cadeira de rodas? E Jerônimo passa a andar de cadeira de rodas.
Mais um momento. A doença é implacável. Ela não está contente. Jerônimo, vamos deitar. E Jerônimo, tetraplégico, deita numa cama hospitalar. Mas ainda tinha mais. Tinha mais. E a doença chega e diz: Jerônimo, vamos ficar cego. E Jerônimo fica cego, a ponto, inclusive, de ter que extirpar os olhos. E aí começa uma nova vida, deitado na cama de hospital, tetraplégico, cego e cardiopata. As dores eram tantas que muitas vezes ele tinha que colocar sacos de areia no peito para poder suportar. Uma vida difícil, mas mesmo assim, Jerônimo Mendonça Ribeiro visitava casas espíritas, fazia palestras, gravou LPs, sabe? LPs, aqueles discos assim. Não que eu saiba o que é, eu vi na internet, gente. Mas ele gravou LPs, ele fundou casas espíritas. Ele tinha a sua voz, uma voz forte, marcante, e Jerônimo escrevia versos. A sua vida está contada no livro O Gigante Deitado, onde existem várias historinhas a respeito de Jerônimo. Ele ria de si mesmo. Apesar de toda aquela dificuldade, ele ria de si mesmo. Uma certa ocasião, Jerônimo, já deitado, ele gostava de ir ao cinema, e aí os amigos, continuavam levando Jerônimo naquela cama de hospital, e levavam ele para assistir, aliás, ouvir o filme. Aí Jerônimo estava lá, no corredor do cinema, com a sua cama, e vem uma moça. A moça, andando, precisa ir ao toalete. O que acontece? Ela tropeça na cama do Jerônimo. E ela irritada: e o aleijado aqui? Eu vou no mercado, está o aleijado. Eu vou na praça, está o aleijado. Eu vou no cemitério, está o aleijado. Eu venho no cinema, olha o aleijado. E ela irritada. O que Jerônimo diria para uma mocinha assim? Ele não perdeu tempo, minha filha, você não para em casa. O que dizer a ela? Aí ela viu, o que ela tinha feito. Eles se tornaram grandes amigos. Jerônimo, ele gostava muito de fazer piada de si para deixar a sua situação mais leve. Numa palestra de Divaldo Pereira Franco, aquele público enorme, Divaldo com a sua oratória, falando, encantando a todos e ao final muito aplaudido. Jerônimo diz assim: Divaldo, você é aplaudido, mas quem sai carregado nos braços do povo sou eu. Então ele gostava muito disso, ele era uma figura ímpar. Jerônimo, ele precisava da ajuda de muitas pessoas, E as pessoas falavam para ele: Jerônimo, você é abençoado. Ele dizia: não, abençoados são vocês, que cuidam de mim, que me limpam, que tomam conta, que me dão o medicamento na hora certa, porque eu não consigo fazer nada, e se não forem vocês, eu não vivo. Numa outra ocasião, Jerônimo foi fazer uma palestra numa cidade de Goiás. E na parte da tarde estava ele lá com o anfitrião. E o anfitrião, pensativo, Jerônimo perguntou: mas o que está acontecendo, meu amigo? Ele disse assim: eu estou pensando como que eu vou fazer a divulgação da palestra da noite. Jerônimo falou assim: diz, que vai ter a palestra no centro, convida o pessoal. Passou algumas horas, estava lá o amigo com o megafone: venham assistir a palestra do aleijado. Ele é aleijado, ele não anda, ele não enxerga, mas ele vai ter muitas coisas boas para falar nesta noite. Venham ouvir a palestra do aleijado. Aquela noite a casa se encheu. Jerônimo distribuiu bênçãos com as suas palavras e muitos foram ajudados. Muitas pessoas receberam as bênçãos que necessitava com as palavras de Jerônimo. Jerônimo ajudava muitos. Em uma outra ocasião, ele estava na casa de amigos e os seus olhos ainda não tinham sido extirpados, mas ele estava com muita dor. Só que mesmo assim, ele foi atender um repórter e deu uma entrevista na televisão. O repórter fez a pergunta costumeira para Jerônimo: Jerônimo, para você o que é felicidade? E ele respondeu: para mim, que estou aqui, nessa posição,
há muito tempo sem poder me mexer em cima desta cama, felicidade seria poder virar de lado. E aí ele falou do valor da vida, da beleza da vida, do amor, da felicidade. Foi quando, terminada a entrevista, o telefone toca. A pessoa que recebeu Jerônimo passou o telefone para ele. Era uma senhora e ela dizia assim: o Senhor salvou a minha vida. Eu preciso falar pessoalmente com o Senhor. Horas depois, a mulher aparece na casa dos anfitriões de Jerônimo. Tratava-se de uma senhora muito bem posicionada na sociedade ali daquela cidade. E ela disse: Senhor, o Senhor salvou a minha vida. Eu tenho tudo. Eu tenho uma casa, eu tenho uma família, eu tenho posição social, mas eu não tenho alegria. E eu pensei em me matar. Hoje, eu planejei tudo. Comprei ingressos para uma peça de teatro. Pedi que os meus familiares fossem e aleguei uma indisposição. Quando eu estava com o veneno em mãos, eu pensei: deixe-me ligar a TV e ver as últimas notícias deste mundo cão. Foi quando estava passando a sua entrevista e eu senti vergonha de mim. Então, eu estou aqui. Muitas pessoas se agachavam frente a Jerônimo e contavam problemas, contavam situações que viviam para aquele homem, naquela situação. E ele sempre tinha uma palavra amiga, uma palavra de conforto. Numa outra ocasião, Jerônimo, vindo da casa espírita, ainda não estava impossibilitado de andar, ele parava numa lanchonete para tomar um café com leite. Numa dessas noites, chegou a polícia e fez uma revista em todos os que estavam ali na lanchonete. Foi quando o policial notou um volume no bolso de Jerônimo e perguntou: o que é que o senhor tem aí? Ele disse: é um livro, é um exemplar do Evangelho segundo o Espiritismo. Eu sou espírita. Nisso, o policial que estava coordenando a operação disse ao que fazia a revista: deixe ele ir, se ele é espírita, olha a responsabilidade de sermos espíritas. As pessoas muitas vezes podem até não concordar com o espiritismo, mas olham para nós e dizem assim: ah, esse negócio de espiritismo deve ser bom, porque essa pessoa é boa. O que os nossos familiares pensam de nós? O que as pessoas que trabalham conosco pensam de nós? Olha a responsabilidade, né, de sermos espíritas. Cabe a nós, o nosso exemplo. É uma responsabilidade muito grande. E teve uma determinada ocasião também que Jerônimo foi acometido de uma hemorragia muito séria na região, né, intestinal, urinária. E a hemorragia já estava muito forte, sangrando muito. Ele foi levado ao hospital. O médico disse: ele não aguenta, ele não tem muito tempo. Então, Jerônimo pediu para ver o Chico. Eles eram grandes amigos. Eu quero ver o Chico. Mas como ir de Ituiutaba a Uberaba? De carro ele não aguenta, só pode ser de avião. Corre daqui, corre dali, arrumaram um avião. Chegaram em Uberaba, Chico não estava fazendo a peregrinação da tarde, e Jerônimo ali, sangrando. Ele estava envolvido num lençol branco que àquela altura já estava todo coberto de vermelho. Quando Chico chega, ele vê o amigo e diz: Jerônimo, você está parecendo uma rosa vermelha. Vamos beijar essa rosa, mas com cuidado, para ela não despetalar. E todos beijam Jerônimo. Até que, por último, vem Chico, o beija e, na região do abdômen, lhe dá passes, estendendo as mãos, onde raios elétricos começam a sair. E Jerônimo, que estava para morrer, faz o Evangelho da noite. A noite avança com os trabalhos desenvolvidos por Chico e, ao final,
os dois amigos conversam e Jerônimo pergunta para Chico o que aconteceu. Chico diz: sabe o que é, Jerônimo? Você aceitou a doença do coitadinho. Se fôssemos nós ouvir isso, estamos com a doença do coitadinho? Mas ali eram duas almas grandiosas conversando. E Jerônimo entendeu que quando ele aceitou o coitadinho, ele entrou num processo de autodestruição, que o seu corpo físico começou a deteriorar. Nós nos vitimizamos. Achamos que somos vítimas, achamos que somos coitadinhos e começamos a cultivar pensamentos negativos e autodestrutivos. E isso faz com que o nosso corpo físico comece a adoecer. A partir daquele momento, Jerônimo se retoma e nunca mais se coloca na posição de coitadinho, terminando a sua vida com alegria, com força e com um grande exemplo para nós. Que sentido teria uma vida onde por 30 anos alguém ficasse imóvel numa cama de hospital? Que sentido teria? Que sentido teria uma vida onde alguém era levado num campo de concentração e extermínio, onde a emoção já havia secado? Mas esses dois exemplos não, eles se refizeram. Jerônimo era poeta e escreveu um lindo poema chamado Retrospecto, que diz assim: a vida que agora estou vivendo, sobre este leito a forma de prisão, é o resgate de pretérito horrendo, na qual gerei tristeza e humilhação. Hoje as faces tenho-as banhada por esta santa dor buriladora, são lágrimas bem quente derramadas, vertidas nesta luta redentora. Devasso que fora, hoje só me resta amontoado de ossos que empresta da vida nova configuração. É epílogo da trágica loucura que me fez sorver no cálice da amargura os deslizes de uma outra encarnação. Está no livro O Gigante Deitado, chama-se Retrospecto. Depois do seu desencarne, em 1990, Jerônimo desencarnou em 1989. Em 1994, Jerônimo, já em espírito, refeito, através da mediunidade de Isaías Claro, orador, escritor espírita, dá a resposta desse poema. Se algum transeunte indagar curioso ao meu respeito, peço-vos dizer que sou agora e para sempre o pássaro livre, trazendo indescritível e imensa alegria no peito, fruindo real ventura que no enganoso passado não tive. É novo retrospecto, é Jerônimo Mendonça, pássaro livre, por ter passado grande parte da sua vida preso num corpo tetraplégico, numa cama de hospital. Quando vai para a espiritualidade, redimido de seus erros, ele se faz pássaro livre. Fica aí esse exemplo para nós refletirmos. Por quê? Porque a vida, ela é vivida da forma como nós fazemos. Um mesmo fato pode ser observado de duas formas diferentes. Sabe, no inverno, aquelas árvores lindas, os ipês florindo, caem as folhas e vêm as flores coloridas, trazendo um espetáculo sem igual, que algumas amigas minhas, que eu não vou contar quem, que veio hoje comigo, faz parar o carro para tirar foto, de tão encantada que ela fica. Mas tem aqueles que dizem assim: ah, mas faz uma sujeira, hein? Então, são as formas de ver a vida, porque nós podemos transformar a nossa vida e a vida de alguém, dando sentido nas mais prováveis e cruéis situações. Num quarto de hospital, havia dois homens. Um deles com o seu leito do lado da porta e o outro com o seu leito ao lado da janela. O homem com o leito do lado da porta tinha que ficar de bruços, porque tinha dores lancinantes na sua coluna. E o outro homem conseguia se movimentar melhor. Então aquele que estava ao lado da janela começou a perceber com o passar dos dias que o seu companheiro de quarto estava triste, acabrunhado. E aí ele teve uma ideia.
Começou a narrar coisas que ele via através da janela e contava: tem uma praça linda aqui, onde as crianças vêm brincar, onde mamães trazem os seus bebês com flores maravilhosas. No outro dia, vem vindo uma banda. Não dá para ouvir, mas eu estou vendo a banda se aproximando. Olha, a praça hoje está lotada de crianças. No outro dia, a praça está com um colorido sem igual, casais de namorados estão ali tecendo os seus votos para o futuro. E assim os dias foram passando e o companheiro do lado da porta estava feliz com as narrações que o amigo fazia. Até que um dia, o homem do lado da janela amanheceu sem vida. A enfermeira veio, retirou o corpo e aí o outro pediu: enfermeira, me coloca do lado da janela. A enfermeira, sem entender nada, atendeu o pedido e colocou o homem do lado da janela. Ele fez um esforço hercúleo para se levantar e ver o que tinha através da janela. Ele queria ver as praças, ele queria ver as crianças, ele queria ver os casais de namorado, as flores tão coloridas. Mas quando ele conseguiu, qual não foi a sua surpresa? Um muro de concreto. Não havia nada. Quando a enfermeira veio fazer a medicação, ele questionou, atônito: enfermeira, me explica. O meu companheiro que estava aqui me contava sobre uma praça, crianças, animais, flores belíssimas, casais de namorado, e eu estou vendo apenas um muro. A enfermeira disse: impossível. Desculpem, impossível. Aquele homem não poderia ver tudo isso. Aquele homem era cego. Então, o que a gente pode fazer para a alegria de alguém, né? E quando tudo perder o sentido, busquemos em Jesus. Quando tudo estiver na escuridão, quando a solidão bater a porta, quando o desespero insistir em ficar, quando a dor for tão forte que já não há mais saída, e tudo perder o sentido, busquemos em Jesus. Pois Ele nos disse: vós sois a luz do mundo. Não se coloca a candeia debaixo do alqueire, mas sim no velador. Vós sois a luz do mundo. Que esse Evangelho bendito, que a boa nova do Cristo, seja o farol, dando sentido à vida de cada um de nós. A mensagem é essa. Muito obrigada e que Jesus e Deus nosso Pai nos abençoe a todos nós. Abençoe esta casa maravilhosa, esta casa radiante, onde os atendimentos, os tratamentos, as curas, os atendimentos fraternos, os aconselhamentos se façam luzes e bênçãos na vida de cada um que adentre aquelas portas. Porque quando nós chegamos, esta equipe espiritual fantástica já começa a nos atender dentro de cada coisa que nós necessitamos. Então, que as bênçãos de Deus, nosso Pai e Jesus, estejam conosco. Muito obrigada.